Embora a Marvel até tenha histórias baseadas na mitologia nórdica, diluída em seus quase 70 anos de publicação do Deus do Trovão, existem quadrinhos que adaptam as Eddas de forma bem mais fiel. Olá, meu nome é André Freitas e hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos quadrinhos mais fiéis à mitologia nórdica. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre as Eddas. Edda é o nome dado às duas coletâneas de textos islandeses distintos do século XIII que reúnem as histórias dos deuses e heróis da mitologia nórdica. Durante a era viking, a informação era passada de forma oral, mas depois da conversão ao cristianismo na Islândia, as histórias e poesias dos deuses foram registrados pela própria igreja e pelo estudioso Snorri Sturluson. A Edda em verso, ou Elder Edda, é um compilado de poemas em Old Norse que foram registrados no Codex Regius. Esse livro, que acreditam ter sido escrito por volta de 1270, foi descoberto em 1643 em posse do bispo de Skarholt, na Islândia, e foi presenteado ao rei Frederick III da Dinamarca. Por isso o nome Codex Regius, o livro do rei. Ele permaneceu em Copenhague até o início dos anos 70, quando retornou à Islândia e hoje se encontra no Instituto Árni Magnússon para estudos islandeses em Reykjavik. A Edda em prosa, ou Younger Edda, é um livro escrito por Snorri Sturluson no começo do século XIII, que conta histórias baseadas nos poemas da Edda poética, com algumas modificações de um bom cristão, e explica o funcionamento da poesia escáldica e dos kennings. Para não ficar muito técnico aqui, kennings são apelidos ou títulos para pessoas ou deuses. Exemplos de kenning para Thor: filho de Odin, marido de Sif, defensor de Asgard e Midgard, matador de gigantes, portador do Mjolnir e assim por diante. Mas vamos falar de quadrinhos, que vocês não vieram aqui para ouvir coisas que podiam achar na Wikipédia, né? A Marvel tem algumas boas histórias que adaptam trechos da Edda de forma bem legal. Uma das minhas preferidas é A Guerra dos Deuses, publicada aqui no Brasil em Marvel Especial número 3 da editora Abril em 1987 e originalmente publicada na Marvel em Thor Anual número 5 de 1976. O prólogo da história fala sobre a criação do mundo segundo a mitologia nórdica e é fantástica. O John Buscema ilustra de forma primorosa o trecho da Voluspa, a profecia da Volva, de forma que só foi superado, na minha opinião, recentemente. Outra história também publicada por aqui, mais ou menos na mesma época, é a Saga de Thor, publicada em Grandes Heróis Marvel número 5, em 1984. E lá fora, em Thor Anual 11, de 1983. Essa história conta a vida de Thor e explica o que Odin fez quando o mandou para Midgard no corpo do Dr. Donald Blake. Embora a história seja contada de forma meio confusa e até imprecisa, ela adapta de forma interessante a criação do Mjolnir. A versão nacional sofreu algumas modificações em relação a Thor Anual. Eles cortaram 6 das 40 páginas originais. Mas em compensação, ela traz o encontro de Thor e Conan. O argumento dessa história é de Alan Zelenix e a arte é de Bob Hall. E se você tem essa revista, guarde com carinho, porque essas histórias não foram republicadas em quase 40 anos desde sua última publicação pela editora Abril. Continuando com as histórias antiguinhas, agora é a vez de Ragnarok, que não tem nada a ver com o filme do Taika Waititi e que eu já falei um pouco semana passada. A saga de 1978 saiu aqui na revista Heróis da TV 95 a 99 da editora Abril em 1987. Embora ela misture vários elementos da Marvel, essa história, escrita por Roy Thomas e desenhada por John Buscema, contém vários elementos muito bem adaptados da Edda. A adaptação da Viagem de Utgard, da Edda em prosa, é uma das melhores adaptações da Marvel. A história ainda apresenta a pescaria de Thor e Hymir, da Hrimskvida, a conversa de Odin com a Vala em Hel, de Baldur's Dramur, bem como a morte de Balder. Eu tinha quase certeza que esse material tinha sido republicado aqui pela Salvat, pela Eagle Moss ou mesmo pela Panini. Mas pelo jeito, para ler essas histórias só em formatinho da Abril mesmo. A fase do John Buscema desenhando Thor é fantástica.
Embora, na minha humilde opinião, ela não supere a fase do Walter Simonson, ela supera e muito a fase escrita por Stan Lee e desenhada por Jack Kirby. Mas isso se deve principalmente aos roteiros, justamente porque a fase desenhada por John Buscema incorpora vários elementos da mitologia nórdica ao Thor da Marvel. Como esse material não é fácil de achar e a editora Abril muitas vezes pulava edições e picotava histórias ao seu bel prazer, eu ainda estou garimpando essas histórias. Mas quem sabe mais pra frente eu ainda não faço um vídeo especial do Thor do John Buscema. Outra HQ da Marvel que vale a pena conferir é Os Julgamentos de Loki, que reconta a criação do Mjolnir, Baldur's Dramur, a morte de Balder e Locacena, uma das minhas histórias favoritas da Edda. Todas adaptadas de forma bem fiel, mas contadas pelo ponto de vista de Loki. Acho que a parte mais legal dessa história é ver o Thor confuso ao ouvir a versão de Loki dos fatos, como, sendo ele Deus ou trapaça, ele estivesse mentindo, pois essas histórias são diferentes das histórias vividas pelo Thor da Marvel. Só que as histórias dessa HQ são mais fiéis à Edda do que as histórias vividas por Thor e Loki, incluindo as histórias desenhadas por John Buscema. Mas chega de falar de Marvel, vamos falar de histórias que realmente adaptam a mitologia nórdica para os quadrinhos. E a primeira HQ que eu quero apresentar para vocês é Gods of Asgard, de Eric Everson. Gods of Asgard é o resultado de uma bela pesquisa do Eric Everson. As histórias são bem fiéis aos mitos nórdicos e adaptam tanto a Edda poética quanto a Edda em prosa. Embora o traço estilizado e um pouco mais cartunesco às vezes dê a impressão de uma história mais infantil, ela não deixa de mostrar cenas como Fenrir arrancando a mão de Tyr ou a morte de Balder. Uma ótima introdução à mitologia nórdica. A minha próxima indicação é Valhalla, de Peter Madsen. Valhalla é uma HQ dinamarquesa que apresenta uma versão meio cômica dos deuses nórdicos, mas ainda assim, em suas 15 edições, ela traz histórias bem mais fiéis do que as histórias publicadas na Marvel. A HQ foi publicada de 1979 a 2009 e foi traduzida para sueco, norueguês, finlandês, islandês, faroês, indonésio, holandês, alemão e francês. Ou seja, se não saiu em inglês, vocês imaginam em português, né? A arte tem aquela pegada de álbum europeu, estilo Asterix, Tintin, contando histórias adaptadas das Eddas com Thor, Loki, Odin e os demais deuses como seus protagonistas. A série também tem uma animação no estilo Disney clássico, lançada em 1986, que adapta os primeiros álbuns, e um live action lançado em 2019 com um ar mais sombrio. Tanto a animação quanto o filme se baseiam na viagem a Utgard, e embora o filme se distancie um pouco mais da história original do que a animação, vale a pena conferir as duas adaptações caso vocês consigam encontrá-las. Uma HQ que eu quero citar aqui, mas que provavelmente ainda vai ganhar um vídeo só seu, é O Anel do Nibelungo, de P. Craig Russell. Originalmente publicada pela Dark Horse e publicada aqui no Brasil de forma primorosa pelo Pipoque Nankin, O Anel do Nibelungo adapta a ópera de Wagner de forma espetacular. E embora a ópera em si seja baseada de forma bem livre na Edda, ela mistura poemas heróicos e a saga dos Volsungos com elementos da mitologia nórdica, criando uma narrativa única. E a HQ é uma obra de arte apenas equiparada com Norse Mythology, do Neil Gaiman. Em primeiro lugar, essa HQ é maravilhosa. O livro do Neil Gaiman por si só já é uma indicação valorosa para quem quer mergulhar de cabeça e conhecer mais sobre mitologia nórdica. Mas a HQ, se o Craig Russell manda bem em Um Anel de Nibelungo, aqui ele comanda uma orquestra formada por Gil Thompson, Mike Mignola, Jerry Oldaway, entre outros, conduzindo uma belíssima música composta pelo Neil Gaiman. O encadernado com as 6 primeiras edições acabou de sair lá fora e ele traz as histórias Yggdrasil e os 9 Mundos, por P. Craig Russell. Essa história descreve o feixe do mundo e as criaturas que o habitam, como Nidrogg, o dragão devorador de cadáveres que rói as raízes da grande árvore, Ratatosk, o esquilo fofoqueiro, as Nornes, Urd, Verdandi e Skurd, e os 9 reinos, Asgard, Vanaheim, Alfheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheimer, Niflheimer, Muspelheimer e Helheimer.
A Cabeça de Mimir e Os Olhos de Odin, por Marco Mignola, conta a história de como Odin sacrificou o seu olho para beber do poço de Mimir e se tornar sábio, e como Mimir perdeu sua cabeça. Os Tesouros dos Deuses, de Jerry Oldaway, conta a história de como Loki, depois de cortar os cabelos de Sif, não só substituiu a longa cabeleira da esposa de Thor por cabelos feitos de ouro, como também presenteou aos deuses Gungnir, a lança de Odin, que nunca erra seu alvo, o Armring Draupnir, o navio de bolso Skidbladnir, o javali de ouro Gulimbursti e Mjolnir, o martelo de Thor. O Mestre Construtor, por Prior Kowalski, conta a história da construção do Muro de Asgard e a origem de Sleipnir, o cavalo de 8 patas de Odin. Os Filhos de Loki, por David Rubin, nos apresenta Jomungardr, a serpente de Midgard, Hel, a senhora dos mortos e rainha do reino que leva seu nome, e Fenrir, o lobo, que eventualmente decepa a mão de Tyr. E O Casamento em Comum de Freya, por Jill Thompson. Essa é a famosa história do roubo do Mjolnir, onde Thor precisa se vestir usando os trajes de Freya para enganar o gigante Thrym. As histórias são escritas pelo Neil Gaiman e pelo P. Craig Russell, e as capas variantes são maravilhosamente produzidas pelo David Mack. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, e se tiver algum editor assistindo, espero que vocês considerem algum dia publicar Valhalla, porque vamos combinar que Norse Mythology não deve demorar muito para sair por aqui, né? Então, deixe um like, se inscreva no canal, semana que vem tem mais, e que os deuses estejam com vocês!